Boa noite também para você que está aí no vídeo. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus que está na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Amém? Esperar todos encontrarem. Diz assim o texto: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Mais uma vez, irmãos, digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei, ou seja, não há nenhuma condenação. Oremos, irmãos. Senhor Deus, Pai querido e amado, glorificado seja o teu santo e poderoso nome. Pai, eu te peço mais uma vez, toma minha vida nesta noite. Pai querido, iluminai a minha mente, aquecei o meu coração. Eu te peço, a Deus, que tudo que venha a ser dito aqui nesta noite venha do teu coração para os nossos corações. Ilumina as nossas mentes, para que possamos ter o entendimento daquilo que o Senhor quer ministrar a cada um de nós. Te pedimos também, Pai, pelos nossos irmãos que estão no Brasil, no mundo afora, pregando sua santa palavra, que o Senhor continue, Pai, sustentando-os com as suas mãos poderosas, abençoando-os com as suas mãos poderosas, e que em tudo, ó Deus, o seu nome seja glorificado. É o que nós lhe pedimos como igreja, e desde já lhe agradecemos, em nome de Jesus. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Só beber um pouquinho d'água aqui, meus irmãos. Amados, hoje eu queria falar como andar no Espírito. Paulo, ele dá uma ênfase aqui no versículo 16, ele diz: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Tem outra versão que diz: andem no Espírito. Como cristão, nós desfrutamos da liberdade maravilhosa em Cristo Jesus. É realmente o desejo de Cristo que cada um de nós venhamos ser livres. Amém, igreja? Mas não devo permitir a liberdade para se tornar uma libertinagem, uma licença para o pecado. Se eu não for cuidadoso, os desejos da carne podem causar em cada um de nós autodestruição. Para evitar isso, o apóstolo Paulo ensina a cada um de nós a andar no Espírito. Agora, a questão levantada pela maioria dos cristãos é: como andar no Espírito? E no sermão de hoje nós vamos ver como nós podemos andar no Espírito, como nós podemos nos regozijar no Espírito Santo. Amados, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Senhor Jesus, quando foi assunto aos céus, ele disse: vou-vos deixar o Consolador. O Espírito Santo é aquele que nos fez entender, que nos convenceu que nós éramos pecadores e que nós carecíamos urgentemente da pessoa do nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo. Foi Ele quem nos deu a consciência dessa obra maravilhosa feita na cruz, através de Jesus por nossas vidas. Outrora andávamos sem saber diferenciar nossa mão direita da esquerda. Amados, quantas das vezes nós fizemos coisas no passado que hoje não fazemos mais? Eu espero que não faça, né? Amém. Amém, igreja?
E isso é obra do Espírito Santo. Outrora eu estava vendo um pastor que eu gosto muito, e ele ministrando, falou um pouco sobre o tabernáculo, é o Hernandes Dias Lopes. E ele falou sobre que Deus tinha falado para Moisés pegar a acácia, a madeira da acácia, para se fazer, né, toda aquela parte. E a acácia é uma madeira horrível de se trabalhar, ela é cheia de nó. Se você chegar para um marceneiro, ele estava falando, e dar uma madeira de acácia, ele vai querer até te bater com ela, porque é muito difícil de trabalhar. Mas a madeira simbolizava a nossa raiz pecaminosa. E de que forma o Espírito Santo trabalha em nós, aplanando, tirando os nós. E é dessa forma, irmãos, que o Espírito Santo continua a trabalhar na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. João disse que aquele que diz, olha, eu não tenho pecado, esse é mentiroso. Então, queridos, como nós devemos e como nós necessitamos, eu acho que a maior urgência da igreja hoje, quando eu falo igreja no geral, tá, irmãos? Na igreja no Brasil, no mundo, é andar com o Espírito Santo, é andar com essa pessoa maravilhosa que habita dentro de nós. Outrora a palavra diz, não extinguis o Espírito, ou seja, não sufoque essa chama que vive dentro de você. Mas, nesse caso, irmãos, coloca a lenha na fogueira do Espírito Santo. E como é que a gente coloca a lenha na fogueira, pastor? Como é que eu posso andar dessa forma com o Espírito Santo? Primeiro, leitura da palavra. É lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus. O salmista diz no Salmo 119, versículo 11, ele diz o seguinte: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Amados, precisamos conhecer a vontade do Espírito antes de podermos andar com o Espírito. Para eu andar com alguém, para essa pessoa ser íntima minha, eu tenho que conhecer. Não é assim, irmãos? A gente vai andando com a pessoa vai conhecendo a pessoa, aí passa um ano, você vai conhecendo a pessoa, você vai vendo ali virtudes, defeitos que todos nós temos. O Espírito Santo não tem defeito não, tá, irmão? Ele só tem virtude. Amém? Mas nós só vamos e só conhecemos esta pessoa maravilhosa através das Escrituras Sagradas. É lendo a Bíblia. Porque através da palavra, irmãos, nós vamos conhecer a vontade do Senhor para as nossas vidas. Ele nos ensina a sua vontade, como está no Salmo 119, versículo 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando de acordo com a tua palavra. Amados, quer ver uma coisa? Quantas das vezes você fez de errado no passado, nós fizemos de errado no passado, que se tivéssemos o conhecimento bíblico, nós não teríamos feito? Foi só eu? Esse conhecer, irmãos, tem que ser aprofundado. Nós temos que mergulhar na palavra de Deus, pois assim mergulhamos na pessoa do Espírito Santo. Ele é alimento para o nosso espírito, a palavra é alimento para o nosso espírito, é madeira para esse fogo. O Espírito Santo também é visto na Bíblia, é representado como, de três formas: água, fogo e vento. Então é esse fogo que eu estou falando, tá, irmãos? É lenha. Ele nos adverte, a palavra nos adverte quando estamos aquém da vontade de Deus, quando estamos andando à margem da vontade de Deus. Lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão de alma e espírito, e
de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ela é apta, a palavra ela entra e discerne, nos dá o discernimento do que é certo e o que é errado. A palavra, quando nós lemos a palavra, nos sujeitamos às nossas vontades à palavra de Deus, através do Espírito Santo. Ele move e nos mostra a nossa dependência ao Deus Altíssimo. E é essa palavra que nos dá o discernimento do que é certo e o que é errado, porque hoje nós vivemos num mundo que chama o errado de certo e o certo de errado. Se nós não estivermos encharcados com a palavra de Deus, seremos enganados. Temos que andar no Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo, em todo momento. E a palavra de Deus que nutre a tua alma. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3 diz o seguinte: sim, ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que nem tu, nem teus pais conhecias, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor. Disso vive o homem. A palavra nos diz que a própria palavra de Deus é mais importante para nós do que o próprio alimento que entra em nossas bocas, do que o próprio alimento que nos dá energia para o dia a dia. Não é à toa que Jesus virou para Satanás naquele momento, lá depois do jejum, e ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está falando sobre essa palavra. Outro ponto que nos faz andar com o Espírito Santo: vigiar. Em Mateus capítulo 26, versículo 41, diz o seguinte: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Há 3 ocasiões em que o cristão se torna mais vulnerável. E nesse tempo, a oração e a vigilância ajudam a protegermos de nós mesmos. Primeiro, em tempos de grande tristeza. Quando nós olhamos a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 45, diz: encontrou os discípulos dormindo de tristeza. Naquele momento, Getsemane, onde Jesus pediu para eles: olha, tira uma hora, vamos orar, ora uma hora comigo. E eles ali estavam tristes, porque já sabiam o que ia acontecer. E muitas das vezes, irmãos, a extrema tristeza faz isso em nós, começa a nos anestesiar. É tantas vezes que a gente passa, tantas situações, tantas coisas ao nosso redor, que nós começamos a ficar triste e ficamos depressivos. Elias, aconteceu isso com Elias. Ele deitou embaixo do zimbro e pediu: ah, Deus, me mata, eu não quero mais. E o que Deus fez com Elias? Ainda bem que a Deus não atende todas as nossas orações, irmãos. Amém? Deus enviou corpos para Elias. De uma maneira sobrenatural, fez os corpos. A título de curiosidade, é uma das aves mais inteligentes, se não a mais inteligente do mundo, o ovo. Deus fez os corvos ir lá, pegar, levar. Virou para Elias e falou assim: olha, está vendo, você bebe água. Come e bebe água, porque é longa a tua jornada. Elias estava triste, porque no coração dele, eu creio que ele esperava ver um avivamento depois de tudo que tinha acontecido.
que o povo ia se voltar para os pés do Senhor. Mas, em vez disso, ele teve uma ameaça de morte. Foi ameaçado de morte. Elias vai para a caverna, Deus trabalha com ele. E depois, quando aquela sonoterapia, Deus dá aquela sonoterapia para Elias, ele dorme. Deus tem essa paciência com ele. Mas Elias não estava, Elias continuava assim, porque ele sabia identificar a voz do Senhor. É por isso, irmãos, que nós temos que estar agarrados, andando com Deus, para identificar a voz do nosso Senhor, do nosso Mestre, do nosso Senhor. Elias ouve a voz do Senhor numa brisa. E o Senhor fala para ele: o que fazes, Elias? E muitas das vezes, nesse momento de tristeza, nós começamos a justificar: eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. E Deus manda aquele homem descer. Eu sou contigo, Elias. Desce. E nós sabemos o que aconteceu no lugar desse. Amados, temos que vigiar nos momentos de profunda tristeza. Em momentos de profunda tristeza, mergulhe nos rios de Deus. Mergulhe nesse rio do Espírito Santo. Busque a Deus de todo o teu coração. Porque Ele te consola, Ele te dá força, Ele te faz além. Outro momento de perigo para o cristão, para o crente, é em tempos de tédio. Em tempos de tudo tranquilo. Nós temos esse exemplo lá com Davi. Em vez dele ir para a guerra, ficou lá na varanda, olhando as paisagens na varanda do palácio. E de bobeira, ele vê Batseba tomando banho. E em vez de Davi sair correndo, virar os olhos e sair correndo, ele continua olhando. E aquilo levou Davi a cometer o pecado de adultério, assassinato e entre outros. Davi foi confrontado, como todos sabem a história, e ele se achegou ao Senhor. Lá no Salmo 51, é Davi pedindo perdão. Queridos, cuidado com o tempo de ansiedade. Encha o seu coração da palavra de Deus. Com orações. Busque ao Senhor. Busque estar mais íntimo do Senhor. Outro momento que é muito difícil é os momentos de extrema necessidade. Jesus, quando nós havíamos falado, havia jejuado 40 dias e 40 noites, o inimigo apareceu para ele, falando para ele transformar as pedras em pães. O diabo, que sempre, irmãos, em momentos de extrema necessidade, ele sempre vem com soluções que são erradas. Ele sempre vai te colocar algo no teu caminho que é errado. Mas você tem que estar apto. Você tem que se colocar como um cristão de verdade. E dizer: não, isso vai contra aquilo que o meu Deus ensinou em sua palavra. Para andarmos de Espírito Santo, temos que resistir ao diabo. Tiago, capítulo 4, versículo 7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago aqui ele diz, primeiro ponto, nós temos que fazer o que, irmãos? Nos sujeitar a Deus. Sujeitar ao Senhor, sujeitar a sua palavra. Senhor, eis-me aqui, faça a tua vontade sobre a minha vida. Eis aqui meu coração aberto, Senhor.
Mas quando o diabo ele começa a colocar dúvidas na tua mente, dúvidas no teu coração, resista ele. Jesus, ele é o nosso maior exemplo de resistir ao diabo. A oração e a palavra de Deus foram as suas armas. Na oração ele encontrou forças para resistir ao diabo, como está em Mateus capítulo 4, versículo 12. Ele estava jejuando 40 dias. E o Espírito Santo o levou para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo. Na palavra de Deus ele encontrou sabedoria. A palavra de Deus, irmãos, é a nossa arma, é a nossa espada. Como diz o apóstolo Paulo em Efésios, quando ele fala lá em Efésios 6 sobre a armadura de Deus, é a nossa espada. Quando o Senhor ele usou a espada, dizendo que nem só de pão viverá um homem, dizendo para o diabo, quando levou ao alto a se jogar daquela, ele falou que está escrito, usou o Salmo 91, e ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus. E por fim o diabo fala: olha, se dobrares, olha, se tu fizer isso que eu quero, faz da minha forma. Se tu adorares, eu te darei tudo, ou seja, eu resolvo o teu problema. O diabo é sujo, irmãos. Ele aparece com a solução na sua porta. A Bíblia fala que o diabo, ele se faz de anjo de luz. De anjo de luz. Ele fala: se prostrares e me adorares. Está vendo tudo aí que você... até vai teus olhos, eu te darei tudo. Jesus levanta, Jesus fala para ele: arreda-te de mim, Satanás. O diabo bate em retirada. Mas o diabo parou de tentar Jesus? Não. Ele deixou Jesus, como diz lá em Mateus 4, por um período de tempo. Logo em seguida, logo depois, o diabo ele vem usar o apóstolo Pedro. Quando Jesus começa a contar de tudo que ele ia passar, de tudo que ele ia sofrer, o apóstolo Pedro fala: mestre, não seja tão cruel contigo mesmo, que nada disso venha acontecer. E o que Jesus fala para ele? Arreda-te de mim, Satanás. Acaso não beberei do cálice do meu Deus? Irmãos, quando esses pensamentos vierem à sua mente, use as palavras do mestre: arreda-te de mim, Satanás. Arreda-te de mim, pensamentos. Se submeta à palavra de Deus, porque ela, através da palavra de Deus, nós temos vida e vida eterna. Arreda-te de mim. Quantas das vezes, irmãos, o diabo lança dúvida nas nossas mentes? Não sou eu que sou tratado com isso, não, né? Quantas das vezes o diabo começa a falar: não vai dar certo não, está tudo errado. E Deus já te deu uma palavra. Mas ele não deixa de tentar, não. Ele continua. Mas se sujeita, olha, eu me sujeito à palavra de Deus. Ela é a espada que eu tenho. Sai daqui, mentiroso. Por que
Deus é comigo. Arreda de Satanás os meus pensamentos. Deus muitas das vezes permite que isso aconteça, irmãos, com cada um de nós. É para que nós venhamos ter esse tipo de experiência. É para que nós venhamos colocar o diabo no lugar dele. O diabo não pode fazer nada na vida do cristão sem a ciência de Deus. Ele não pode tocar na sua vida, porque a sua vida não pertence a ele. Nós já fomos comprados. E foi um alto preço. Ele teve a audácia de tentar a segunda pessoa da Trindade, Deus Filho. Ele vai ter audácia de tentar a mim, a você, a nós. O diabo não está preocupado com quem está lá fora não, irmãos. Já é dele. Ele quer a minha vida, a sua vida. Ele quer derrubar a gente. A gente que eu falo é a igreja de Cristo. Estuda a palavra de Deus. Usa a armadura que Deus te deu. E nós temos em Efésios capítulo 6 o capacete da salvação. Eu tenho a certeza de vida eterna. Eu sei que meu Deus me salvou. E que ninguém vai me tirar daqui. O escudo da fé, que repele os dardos inflamados do diabo. Ele vai vir com dúvidas. O capacete protege a nossa mente, protege a cabeça. Ah, não vai conseguir não. Escudo da fé, eu creio. Está escrito. Eu creio que o meu Deus é verdadeiro. Eu não acredito no pai da mentira. Andar no Espírito, irmãos, gere em nós essa fé de crer que mesmo que tudo pareça conturbado ao nosso redor, que esse Deus maravilhoso nos leva a um porto seguro. Que esse Deus maravilhoso continua nos guiando, guardando as nossas vidas. Esteja sempre em oração, pedindo a Deus força. Não se envergonhe de chorar no melhor lugar que tem para chorar, que é na presença de Deus. Não se envergonhe não. Esse dia eu estava vendo um testemunho de uma missionária, e ela queria fazer um trabalho no Morro Dona Marta, está lá o trabalho até hoje. E ela falando que da forma que Deus fez, foi um milagre, mas vou sintetizar aqui. Depois que ela, diante de uma luta, conseguiu lá comprar um barraco lá para fazer uma obra com aquelas crianças, o barraco de madeira veio abaixo, só o barraco dela. Todo o barraco da comunidade estava lá em pé, mas só o dela foi. E ela sobe, né, brava com Deus, vai para uma praça que tinha lá, e começa a falar com o Senhor, e fala: Senhor, é por isso, meu Deus, que eu só tenho poucos amigos aqui embaixo. Foi o barraco de todo mundo, e o meu que eu estou aqui querendo, fazendo. A intenção dela era muito boa, mas só tinha do barraco dela. E ela desce ali cuspindo marimbondo. Ela não fala: poxa, na minha ignorância, né? Depois ela vai entender isso. E aí passa-se uma semana, ela vai falar lá com o pastor dela. Aí o pastor dela, depois dessa semana, fala assim: olha, você, dentre tantos, uma cruzada do evangelista Billy Graham, lembra do Billy Graham? E ela foi escolhida para pregar em Londres,
nessa cruzada como missionário em Londres. E o pastor foi lá e deu as passagens para ela. E aí o que acontecia? As igrejas em Londres me enviavam ofertas, ela enviava para a igreja, o pastor, né, para mandar para lá, começou a tirar tudo, tirar os entulhos, a construir. Ela ficou 3 meses, irmãos, pregando. Aí ela falou, hoje ele é conhecido, mas naquela época, ninguém sabia quem era. Eu não sei como Billy Graham fez saber de mim. É Deus, irmãos. E se ela aceitasse que aquilo ali acabou? Que aquele barraco ali foi desmoronado e ela, cansei, sim, foi embora. Né? Está vendo ali? Poucos amigos, foi embora. E aí ela foi, quando voltou, ela colocou lá um prédiozinho de 3 andares, branquinho, com janela azul, do jeito que ela queria. Ela vai para essa mesma praça, vai agradecer a Deus. Ah, Senhor, obrigado, né? O que o Senhor fez e tal. Ela falou que sente uma voz no coração dela, a mesma voz de quando ela se converteu. Lá no Iraque, no lugar mais improvável. Ela escuta uma voz dizendo assim no coração: está vendo? Se eu não tivesse derrubado o barraco, deixado o barraco cair, você já estava com aquele barraco de madeira aqui. Então, amados, muitas das vezes tem situações que caem na vida da gente, ou situações que são difíceis na vida da gente, é porque Deus quer fazer algo. E o diabo, ele vai se levantar para dizer para você que Deus esqueceu de você, que você não é amigo de Deus, que Deus não está ali para você. É por isso que o Senhor fala que nós temos que resistir ao diabo. Deus fala que nós temos que nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Só um adendo aqui: diabo é diferente de tentação, tá, irmãos? Tentação é algo da nossa carne. Todos nós sabemos aquilo que somos fracos, disso que te tenta. A Bíblia fala que tu tem que sair, correndo. É o caso de Davi, né? A gente falou anteriormente. Davi estava ali, lá no palácio, olhando, estava lá Batseba. Se ele olhou a primeira vez ali e saísse correndo, não teria acontecido, né? Tudo aquilo que aconteceu. Talvez Davi não teria perdido todos os filhos que ele perdeu. Talvez não tivesse acontecido o estupro, né, dentro do seu lar. Talvez Davi teria sido um pai melhor. Ele foi um grande homem de Deus, mas ele também teve falhas. Então, amados, a palavra de Deus diz em Efésios, aqui capítulo 4, versículo 27, não deis lugar ao diabo. Se encha com o Espírito Santo. Não dê lugar à voz do diabo. Não dê lugar à voz das dúvidas. Sabe? Se o diabo ali influencia o apóstolo Pedro para falar aquelas palavras para tentar Jesus desistir da cruz, ele vai fazer de tudo para tentar fazer você desistir daquilo que Deus tem para você, para cada um de nós. Mateus 16, 23. Mas Jesus, voltando, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim os homens. Olhe para Jesus, irmãos. Creia naquilo que Jesus colocou nas suas mãos. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Ou seja, se vivemos no Espírito, não satisfazemos a vontade da nossa carne. E nisso o Senhor é glorificado. Ele continua dizendo: porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que quiserem.
Amados, quebre dentro de você. Quebre dentro. Nós temos que, em todo momento, quebrar dentro de nós aquela palavra: eu sou. Quem vive no Espírito não faz isso. Quando vem esse eu sou na minha mente, eu venho logo em seguida e falo: eu sou nada. Eu sou nada. Meu Deus é Deus. Ele é. Eu sou nada. Eu sou miserável, pecador, que dependo de Deus todos os dias da minha vida. É isso que, se eu sou alguma coisa, eu sou isso. Se nós somos alguma coisa, somos isso. E se não fosse Ele, não tinha solução. Em seguida, Paulo diz: mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ou seja, se nós fazemos todas essas coisas, buscamos a Deus, andamos no Espírito, somos guiados pelo Espírito, não há condenação para a sua vida. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Por que não há condenação? Ele já pagou por isso. Você não pode cumprir uma pena se alguém já pagou por ela. Nós somos livres em Cristo Jesus. Amém, igreja? Por isso que temos que andar no Espírito, irmãos. Por isso que temos que nos sujeitar as nossas vontades à vontade de Deus. Dentro disso, nenhuma condenação há para aqueles que andam e são guiados pelo Espírito. Amados, o meu fim, quando chegar a hora, é o céu. É um lugar onde não vai haver dor, choro, lágrima. É o fim dos irmãos também, amém? É esse, irmãos. Nós somos doutrinados por esse mundo, se nós não abrimos nossos olhos, a ficar com os nossos olhos presos neste mundo. Ninguém aqui quer morrer, não é isso que eu estou falando, não. Ninguém quer isso. Não é o momento. É só Deus que sabe a hora de cada um de nós. É Ele. Nem o diabo sabe. É só Deus. Mas o que Deus fala é que se um dia eu tiver que partir aqui, eu vou por um lugar lindo. Não tem choro, não tem dor, não tem doença. Eu acho que eu vou estar mais esbelto lá em cima. Continue crendo em Deus. Continue andando com o Espírito Santo. Continue dando ouvidos à voz de Deus e repreendendo a voz de Satanás. Faça como faz o coitado do cachorro, né? Vai chutar o cachorrinho, não. O diabo bate o pé e fala: sai daqui, Satanás, em nome de Jesus. Sai daqui esses pensamentos, em nome de Jesus. Eu creio no que Deus me falou e ponto final. Amém, igreja? Amém. Então, continue andando no Espírito. Você que está aí no vídeo, ande no Espírito. Busque a Deus de todo o seu coração. Se você não conhece o Senhor, se você não conhece Deus, a Bíblia, abra a sua Bíblia. Comece a ler. Se você é aqui de Angra, estamos aqui, a porta aberta para receber você, para te ajudar nessa caminhada com o Espírito Santo. Busque o Senhor de todo o seu coração. Que Deus satisfará os desejos do teu coração. Quando nós somos transformados, irmãos, Deus que satisfaz o desejo do nosso coração.
Porque os desejos que vão habitar em nosso coração são os desejos do coração. Oremos, igreja. Senhor Deus, Pai querido e amado, eis aqui as nossas vidas. Te pedimos, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Perdoai, Senhor, os nossos pecados. Perdoai, Senhor, as vezes que demos ouvidos que não foi a sua voz. Perdoai, Senhor, as vezes que duvidamos daquilo que o Senhor nos deu, das promessas que o Senhor nos fez. Ajuda-nos, ó Deus, a todo momento a andar no Espírito, andar na plenitude do Teu Santo Espírito, a mergulhar nos rios do Espírito, Senhor, através da Tua Palavra, e sair, Pai, purificado, com as nossas vestes alvas, com uma mente em paz, tranquila, um coração em paz, cheio de tranquilidade. E que em tudo, Senhor, o Seu nome venha a ser glorificado. Toma, Pai, cada pessoa também que está no lar, em casa, assistindo este vídeo, que o Senhor venha a tocar em seus corações. Se há alguém que ainda não te conhece, Senhor Jesus, eu te peço que através do Teu Santo Espírito, o Senhor toque nesse coração, que o Senhor venha a iluminar essa mente, e que venha se achegar à Tua Santa Presença. Continua conosco, Pai. Em nome de Jesus é o que nós pedimos. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Amados, você que está aqui na igreja,